Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 15. Neemias 4, 15. E você que não tem a Bíblia, pode acompanhar conosco aqui na projeção. Neemias 4, 15. Vamos ler então. Diz assim: E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Coloca a sua Bíblia no seu assento, mais um momentinho e fecha os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nesta noite nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e que é luz para o nosso caminho. Nesta noite, ó Deus, que eu diminua e que o Senhor cresça e que Teu Espírito Santo possa bradar aos corações, Senhor. Quebra, Senhor, tudo aquilo que impede essa pessoa de receber, de ouvir a Tua palavra, de se alimentar, ó Deus. Em nome de Jesus, que os olhos e os ouvidos espirituais se abram nesta noite e que a Tua revelação chegue aos corações, Senhor. Em nome de Jesus, toma a direção deste culto e das nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Toda a igreja diga amém. Amém. Pode se sentar aí no seu lugar. Glória a Deus. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Chegando o fim de ano, né? Começam as correrias, as confraternizações, e chegando perto as datas comemorativas, e a gente vai trabalhando mais, vai ficando consequentemente mais corrido, mas o importante é que sempre tem um espaço na sua vida para o Senhor, amém? Que Ele seja prioridade nos seus compromissos, na sua vida no todo. E aqui hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a inteligência emocional de Neemias para lidar com o desgaste. Como é possível a gente lidar com o desgaste emocional? É difícil, né? E por esses dias agora, ficou conhecida uma história, muito conhecida, a história de uma moça, né, que estava no avião e ela foi provocada. Na verdade, ela não quis ceder o assento dela para uma criança, porque as pessoas que estavam ali, a família da criança já tinha um assento na janela, mas a criança queria o assento dela e ela não cedeu o lugar. E uma pessoa que não é a mãe da criança, né, uma pessoa se incomodou e filmou essa moça, né, e começou a filmá-la sem autorização e começou a provocá-la, começou a falar palavras assim, duras para ela, dizendo que ela era uma pessoa ruim, que ela não era uma pessoa, vou te deixar famosa. E ela fez uma exposição, né, da figura daquela pessoa sem poder fazer essa exposição, e gravou e jogou na internet na intenção, né, de ter muitas visualizações, como diz o pessoal da internet, na intenção de lacrar, mas o tiro saiu pela culatra, porque quem ficou famosa foi a moça que não cedeu lugar, e a pessoa que postou teve que fechar a sua conta de tantas pessoas que começaram a se levantar contra ela nessa situação, né? E isso acabou beneficiando a moça que foi afrontada, que teve o seu rosto filmado sem autorização, né? Uma exposição ali, com várias pessoas, incitando as pessoas contra ela. E o que chamou a atenção não foi só aquela moça não ceder o lugar dela, porque ela havia comprado, era um direito dela estar naquele lugar. E segundo ela, né, a criança não tinha nenhum problema, né, a criança tinha outros familiares que estavam ali na janela e poderiam ceder. E quando você compra um assento, já vem destinado o número da sua poltrona. Mas o que chamou a atenção não foi só ela dizer não, mas o controle emocional dela. Enquanto ela estava sendo ali exposta, ridicularizada, ela poderia começar a gritar, fazer um escândalo também, né? Mas ela ficou totalmente tranquila, totalmente na dela. E isso chamou muita atenção das pessoas, o controle emocional dela, que é a gente conseguir se controlar diante de uma pressão, diante das pressões da vida.
Então, eu comecei a falar com Deus, né, sobre essa moça, sobre o equilíbrio dela. Muita gente falou que queria ter o equilíbrio dela, queria ter a paciência dela. E hoje nós vivemos os extremos. Tem pessoas que se desequilibram por tudo. Falar, pastora, se fosse eu, tinha feito um barraco lá no avião. Ia ficar conhecida nacionalmente. A irmã da comunidade cristã, do pastor Anderson. O pastor Anderson vai falar, nem conheço. Eu teria feito um escândalo, né? Tem gente, eu não vou dar o meu lugar. Imagina você sendo filmado, exposta na internet, né? Que coisa terrível. E a gente não pode usar a imagem das pessoas sem autorização, né? Inclusive quando você vai dar um testemunho, a gente pergunta se pode ou não filmar. A gente não pode expor as pessoas sem autorização, né? Então tem gente que faz um escândalo. Quem é você? O que você pensa que é? Quebra tudo. E tem gente que é o outro extremo, que cede o lugar por vergonha, né? Não tem coragem de falar não e sairia do lugar só para não ter um problema, só para não ter uma dor de cabeça. Agora, dificilmente a gente encontra uma pessoa que não cede o lugar, que usufrui do seu direito, mas também não se desequilibra diante da pressão. A gente vive os dois extremos. E sempre quando nós conversamos e aconselhamos as pessoas, eu ouço muitas pessoas me dizerem assim, pastor, eu não consigo falar não. A pessoa faz o que quer comigo, eu não sei falar não, eu não sei me posicionar, eu não sei falar que está me desagradando. E outros ao contrário, pastor, eu não sei ficar calada, se me provoca, eu xingo, eu brigo, eu quebro tudo, eu perco o controle. E aqui, eu comecei a falar com Deus sobre essa moça, e Deus falou ao meu coração sobre o equilíbrio emocional de Neemias. Porque Neemias, ele tinha um propósito de reconstruir as muralhas de Jerusalém, e ele sofreu muita pressão e muita oposição. Só que nada disso tirou ele da construção, nada disso tirou ele do propósito dele, nada disso tirou ele da visão que Deus deu para ele. Mesmo sendo ridicularizado, mesmo sendo desprezado, ele continuou trabalhando com afinco, ele continuou trabalhando com toda a força, com todo o empenho dele. Ele não abandonou a muralha, ele continuava construindo, vigilante e lutando, mesmo diante de tanta oposição, mesmo diante da pressão. Glória a Deus. E assim, a gente percebe, quanto mais você cresce, seja ministerialmente, seja profissionalmente, seja a pressão aumenta. Por exemplo, quando você é solteiro é uma pressão, quando você é casado e tem filhos, você tem responsabilidade, é outra pressão, porque não é só o seu sustento, é o da sua casa, dos seus filhos, é uma responsabilidade. Quando você está numa igreja, você está apenas sentado no banco, você tem um compromisso ou não de vir ao culto, mas quem está no altar tem outro compromisso, é outra responsabilidade, a pressão é outra, quem está à frente de um ministério. Assim como no trabalho, quando você é funcionário, né, ali você tem a pressão da sua responsabilidade. Quando você lidera, né, e eu pude vivenciar isso nesses 2 anos, que a pressão é muito maior quando você está sobre uma liderança. A pressão, a cobrança é muito maior. E o maior desafio é você trabalhar sob pressão. E principalmente agora no final do ano, que as coisas começam a ficar muito corridas. Então muitas vezes a gente tem que lidar com o nervosismo das pessoas, a gente tem que lidar com a pressa, a gente tem que lidar com a pressão de todos os lados. E isso não pode nos desequilibrar emocionalmente. Então muitas vezes Deus nos forja na pressão, porque Ele quer nos levar a coisas mais altas, a lugares mais altos. Então se a gente não aguenta lidar com a pressão, de aguentar lidar com uma pessoa estressada, então o pessoal brincou, né? É que porque ela atende público. Quem atende público aguenta qualquer coisa. E lá no meu trabalho é assim, uma parte administrativa, uma parte é público. E às vezes você lida com uma pessoa que está estressada, que está nervosa, e você tem que tentar controlar, acalmar, sem você se desequilibrar também. E aí Deus falou sobre Neemias, que Neemias ele não se desequilibrou diante da pressão, diante
às vezes da falta de resultado, diante das vezes da falta de dinheiro, diante das vezes da falta de compreensão das pessoas, diante da injustiça, diante da calúnia, de não perder o seu equilíbrio emocional. E hoje Deus nos convida a olhar para Neemias, e Deus está nos perguntando: ei, por que você tem se desequilibrado e deixado seus objetivos de lado? Para se desgastar em embate com pessoas que não querem que você construa nada na sua vida. E às vezes a gente se desequilibra. Então existem embates que não vão trazer nada para as nossas vidas, pelo contrário, só vão consumir a sua energia, a sua força. Então, não deixe as afrontas, as más notícias te arrancarem do seu propósito, daquilo que Deus confiou nas tuas mãos. Toda construção vai gerar oposição. Toda vez que você crescer em Deus, toda vez que você crescer profissionalmente, ministerialmente, você vai gerar oposição. Aonde? No inferno. O inimigo não quer que você se levante. Então, Neemias, mesmo sendo ridicularizado e desprezado, não saiu da sua posição. E hoje Deus te pergunta: o que tem te tirado das suas muralhas? O que tem te tirado da sua construção? O que tem te tirado do seu muro? A rejeição, a dor, o pecado, a distração? Ei, volte os seus olhos para tudo que você tem perdido, longe da casa do Pai, longe do propósito de Deus. Às vezes as pessoas que se afastam dos caminhos do Senhor, elas ficam preocupadas com o que elas estão perdendo lá fora, de usufruir das coisas do mundo. Mas eu te convido a pensar o que você tem perdido longe do propósito de Deus. Eu te garanto que é muito mais valioso. Então, se a sua casa está sob pressão do inimigo, se você está sofrendo uma afronta, uma luta financeira, uma guerra, seja ela qual for, submeta a sua casa, submeta-se à vontade do Senhor, submeta-se, coloque a sua casa em oração, em jejum, em propósito, porque Deus é o único que pode mudar a sua história. Amém? Então Neemias, ele não saiu dos muros. Por quê? Porque os políticos da época não queriam que as muralhas de Jerusalém fossem reconstruídas, porque haviam políticos que dominavam a cidade. E uma cidade murada era uma cidade que teria identidade espiritual, uma cidade que teria autonomia, uma cidade que poderia viver os propósitos de Deus. Uma cidade sem muros, qualquer pessoa podia entrar. Então naquela época as cidades, elas eram muradas, era como se tivesse uma cerca. Imagina uma casa sem portão, sem muro, qualquer pessoa entra. E Jerusalém estava assim, sem muros, até que Deus levanta Neemias, dá todos os recursos para ele. Só que chegando lá, os políticos não queriam a independência financeira, a independência política de Jerusalém. Então eles começam a perseguir Neemias de todas as formas, com calúnias, com difamação, aterrorizando Neemias, fazendo de tudo para que Neemias saísse dos muros. E aqui nós lemos no texto base, para você ter uma ideia da pressão. Neemias disse assim, que os carregadores, os trabalhadores que estavam com ele, em uma mão eles carregavam as pás, os instrumentos de construção, e na outra a arma. De um lado a espada, do outro a enxada. Eles não deixavam a arma, porque eles estavam atentos e vigilantes para qualquer ataque do inimigo. E Neemias fala assim, ó, e tem um que tá comigo, que está com a trombeta. A hora que ele tocar a trombeta, todo mundo tem que se reunir para o mesmo lugar, porque a hora que tocar a trombeta significa que o inimigo está se levantando. Então, o que isso significa para nós na vida espiritual? Ele se preocupava não só com o ataque, mas com as suas defesas, porque havia muitos inimigos ao redor. Então ele tinha que se preocupar em defender a cidade.
ele tinha que se preocupar. Então, muitas vezes, nós estamos construindo, cuidando da nossa, está lá trabalhando, Deus está te abençoando, está construindo algo na sua vida, porém, você não está vigiando. E aí, no meio de uma construção, no meio de algo que você está fazendo para a sua vida, de repente, o inimigo ataca e você está sem a sua arma. E o que é a nossa arma? Nós temos armas, as nossas armas são espirituais. A palavra de Deus diz que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém? Então as nossas armas são o que? A palavra, a nossa arma é a oração, a nossa arma é o jejum. E você tem que estar vigilante. Eu estou construindo, mas eu estou com as defesas em dia. Eu estou construindo, mas eu estou atenta, eu estou atento. Eu estou construindo, mas eu estou prestando atenção no que Deus está fazendo. Então nós não podemos abandonar a nossa arma, nós temos que ficar vigilantes. Eu estou orando, buscando, Deus deu algo grandioso na minha vida, de repente recebi um convite, não prestei atenção, não orei e aceitei, e aquilo foi a ruína da minha vida. Eu me lembro de uma moça que tinha se levantado no ministério de louvor, começou a fazer a obra, e eu lembro que eu disse assim para ela: olha, você saber cantar é só um detalhe, o negócio é você ter propósito e postura com Deus, porque a partir do momento que você assume um compromisso, você tem que andar com uma arma na mão, uma arma espiritual. Você tem que estar vigilante, porque o inimigo vai tentar destruir o seu ministério. Nós temos que estar atentos. E aí eu lembro que ela começou no ministério de louvor, começou uma guerra na casa dela, e Neemias estava ali: a gente está construindo, mas se vier alguém, se vier um opositor, do outro lado a gente está armado. Como que constrói, né? Vigilante. E Neemias estava ensinando sobre vigilância. E aí, ela estava no ministério, começaram as pressões, e de repente ela recebeu um convite para ir trabalhar em outro estado. Parecia um convite irrecusável, um convite maravilhoso. E aí ela simplesmente disse assim: olha, eu pensei nesse convite, parece ser muito bom para mim. E nós oramos por ela. Ela tinha um trabalho, ela tinha estabilidade aqui. E Deus falou exatamente assim na palavra: há caminhos que para o homem parecem direitos, mas ao final dele é um caminho da morte, é um caminho de morte. E aí nós falamos com ela: olha, não viaja, não faz isso, não faz isso. A gente não crê que Deus está nisso. E ela foi, deixou o trabalho, pediu demissão, deixou tudo aqui e foi, sem direção de Deus. Ela estava ali construindo, mas deixou a sua arma de lado, deixou a vigilância de lado. E ela foi, igreja, e ela foi e acreditou em promessas falsas. Tem gente que é assim, né? Recebe uma proposta para ir para outro estado, a pessoa promete um monte de coisa para você e você vai naquela ilusão. Quanta gente já não fez isso? Prometeu que ia me ajudar, prometeu isso, chegou lá, era tudo mentira. Resultado, ela gastou todo o dinheiro dela, tudo que ela tinha, ela perdeu tudo e ainda perdeu o emprego aqui. Aí teve que voltar com uma mão na frente e outra atrás, e começou a passar necessidade. Aí os irmãos têm que ir lá juntar para dar uma cesta básica para a irmã se sustentar. Então às vezes acontece isso, você não está vigilante, você não está equipado com a sua arma. Neemias sabia: eu estou construindo um muro, tem muitos inimigos que não querem que eu construa esse muro. Depois que eu me firmei com Deus, tem gente que fala assim, né? Eu solteiro, meu Deus, começou a aparecer um monte de gente atrás de mim, do nada. E aí você não vigia, porque Neemias, ele estava vigilante, ele sabia do propósito dele, ele sabia que o inimigo queria impedir o propósito dele. E algo que eu ouvi essa semana muito interessante sobre Neemias, com a pastora Carol, eu gosto das ministrações dela. Ela disse assim,
que Neemias, ele era copeiro do rei. E o copeiro do rei era uma função de confiança, aquela pessoa que tinha que experimentar a bebida do rei para ver se não tinha veneno. Então, se tivesse veneno, quem morria era o copeiro. Então ele tinha que provar a comida do rei, para que o rei não corresse risco de ser envenenado. Então era uma função de extrema confiança do rei, porque poderia ser uma pessoa que enganasse o rei também. Então era um alto cargo que Neemias tinha. E aí ela disse assim: Neemias não era só copeiro do rei porque ele experimentava o vinho. Ele é copeiro do rei porque ele sabia identificar o veneno e não deixava o veneno entrar. E isso é a mesma coisa de você identificar o veneno. Identificar se nessa conversa tem veneno, se nessa proposta tem veneno, se nessa amizade tem veneno, se nessa atitude tem veneno. Eu não vou deixar esse veneno entrar no meu coração, no meio da minha casa, no meio da minha família. O que faltou para essa jovem? A hora que ela recebeu a proposta para ela abandonar tudo aqui, se ela dobrasse os joelhos e falasse com Deus, ela como copeiro do rei, como serva do Senhor, Deus ia mostrar para ela: ei, tem veneno nessa proposta, não deixe esse veneno entrar, porque você vai passar fome. Você está bem? Aliás, você pensa que não está bem, né? A gente pensa assim: eu não estou bem, está ruim, mas pode piorar muito. E piorou infinitamente na vida dela. Como tem gente que se submete a uma cirurgia pequena, simples, e causa um monte de complicações. Por isso que a gente precisa buscar e orar ao Senhor. Um conhecido fez uma cirurgia simples, ele pegou uma bactéria, ele teve que refazer a cirurgia 3 vezes, não pôde trabalhar, ficou com uma luta por causa daquela bactéria. Parecia que era uma coisa simples, se tornou um pesadelo. E a gente precisa orar ao Senhor antes de tomar decisões, identificar se tem veneno. Nesse convite tem veneno, nessa proposta tem veneno, nessa conversa fiada aí tem veneno. Eu não vou deixar esse veneno entrar no meu coração, eu não vou deixar esse veneno entrar na minha casa. E Neemias, ele sabia que naquela oposição tinha veneno, que aquelas pessoas que estavam ali, aqueles políticos, queriam tirar ele do propósito. Então ele identifica o veneno, ele identifica a maldade, às vezes até mesmo das pessoas que te bajulam, que parecem suas amigas. A pessoa que, por isso que não meça amizade por curtidas e compartilhamentos, porque tem gente que não curte nada seu, mas o dia que você precisar, a pessoa estará ao seu lado. E tem gente que curte tudo o que você posta, mas não é seu amigo. Jesus, ele tinha 12 seguidores. Então não importa, você pode ter 1 milhão e na hora da sua adversidade não ter nenhum. Então não meça por isso, porque a bajulação também confunde. E quantas vezes eu tive pessoas do meu lado, pareciam ser minhas amigas, pareciam que gostavam tanto de mim, e lá vem uma irmã que sonha comigo, lá vem um irmão que sonha comigo, falando: Karen, tem um tigre do seu lado, tem um amigo urso. Sabe o que é amigo urso? É que mata com abraço. Aí você começa a ligar os pontos: espera aí, tem veneno nisso aqui, eu vou me afastar dessa pessoa. Não pense que o inimigo ele vem com cara de inimigo. Muitas vezes ele vem disfarçado de amizade, de curtida, de frase, de textão maravilhoso. Tem gente que escreve um textão tão maravilhoso, eu falo: gente, queria que metade disso fosse verdade. Se metade fosse verdade, olha, né? Tem gente que fala: te amo com a facilidade. Aí você fala: preciso de você. Não vai dar. E tem gente que não escreve nada, é curto e grosso, né? Você não precisa ser curto e grosso, tá? Não seja um ogro. Trabalhe esse seu lado ogro, seja mais simpático, né?
Não custa ir lá curtir o trabalho da irmã, escrever uma frase. Não custa, não vai cair seu dedo, né? Às vezes você vai lá e curte alguém que nem olha, nem nunca te viu na vida, não está nem aí com seus comentários. Mas às vezes a irmãzinha que fez aniversário, não custa você ser gentil. Não custa você parar um minutinho, escrever uma mensagem, não vai te causar nada, vai fazer o dia de alguém mais feliz. Não custa, não custa. A gente poder, né? A irmã ali está trabalhando, igual a irmã Elis, que é manicure, ela postou lá uma unha. Vai lá e prestigia. Vai lá, faz um comentário para que aquele vídeo chegue a mais pessoas. Que unha maravilhosa. Você já fez? Não, mas é bonita. Né? Então vai. Muita gente aqui da igreja faz unhas com a Elis. A minha está feita com a Elis, propaganda, Elis Brits. Marca o @ da Elis Brits. Segue aí, compartilha. Já vou garantir meu horário no Natal, entendeu? Mas você vai lá e prestigia o irmão, prestigia a irmã. Não custa você escrever, deixar registrado, sabe assim, as mensagens mais lindas que a minha mãe me escreveu. Até hoje o Facebook dela nós deixamos ativado, chama Vera Memórias, porque ela mandava muitas mensagens de Deus para as pessoas, e as pessoas falaram: por favor, não deleta, não apaga, eu gosto de ler e reler tudo que a sua mãe mandava. E aí a minha irmã administra, né, o Vera Memórias, e o Facebook ele tem uma ferramenta que se chama lembrança, e aí ele traz uma lembrança de tantos anos atrás. Gente, diante de Deus, toda vez que eu estou deprimida, eu estou triste, vem uma lembrança. Vera mandou uma mensagem para você, eu vou ler lá uma palavra certeira no momento que eu estou passando. É incrível, porque apesar da minha mãe ter falecido, a palavra continua viva, amém? O testemunho dela continua vivo, tem semente dela ainda germinando aqui na terra, sementes que ela plantou com as orações, ela deixou um legado. Então é muito lindo você poder registrar. Não, porque tem gente que escreve textão depois que a pessoa partiu. Aí a pessoa partiu, coloca uma foto lá, tem 500 comentários. A pessoa é até capaz de falar: vou levantar do caixão agora e vou perguntar: por que você nunca falou em vida para mim, seu tenebroso? Nunca me mandou nada. Agora vem escrever textão. Eu estou morto, eu não posso ler. Não é verdade? A pessoa não vai ler não, gente. Eu me lembro de uma pessoa que eu disse assim para ela: ó, você pega, eu sei que você se desentende com a sua mãe, mas por que você não tem nenhuma foto da sua mãe na sua rede social? Por que você não posta uma foto da sua mãe? Faz uma gentileza, faz um carinho para sua mãe, parece que você não tem mãe. O que custa? Escreve lá: ah, mas hoje ela me deu uma patada, hoje ela está brava, hoje ela está nervosa. Pois então, seja diferente. Vai lá e escreve, faz um texto, coloca uma foto, faz uma dedicação para sua mãe. Fez, irmãos. Poucos meses depois, a mãe dessa pessoa faleceu. Pouquíssimo tempo depois. Então, a pessoa teve a oportunidade de ler quando estava viva ainda, de ter uma homenagem ainda quando estava viva. E às vezes a gente esquece disso. Deixa para fazer depois que morreu. Depois que morreu não vai poder ler, irmão. Descansa no Senhor, está dormindo, não pode falar com você. A Bíblia diz que o morto não vai falar com você. Vai se encontrar só na eternidade. A palavra diz que os mortos não podem louvar. Os mortos não podem testemunhar. Mas você que está vivo, você pode. Então para de adiar o seu testemunho. Para de adiar a obra. Para de adiar as mensagens. Porque amanhã pode ser tarde. E voltando aqui ao texto, então não confunda. Às vezes a pessoa pode até te mandar um texto tão bonito, mas metade daquilo não é verdade. Metade daquilo não é verdade. Então a gente precisa identificar o veneno. Tem veneno nessa mensagem. Tem veneno nessa pessoa. Até no presente, você sabia disso? Tem gente que dá presente com má intenção. E às vezes, igreja, a gente vai chegar num lugar para orar e Deus fala: ó, fulano, o que tem aqui nesse guarda-roupa? Tem uma mala. De onde essa mala? Meu marido, quando voltou para casa, trouxe essa mala da casa da amante. O que tem nessa mala? Então, a gente precisa identificar onde tem veneno.
E Neemias, ele consegue identificar o veneno para que o veneno não chegue, para que o veneno não passe. Então Neemias era treinado para isso. A hora que os inimigos vêm falar: Neemias, sai desse muro, sai da posição, Neemias já sabia: tem veneno aí. Não é Deus que quer que eu saia das muralhas, é o inimigo. Pois aqui eu não vou sair. Todos vocês aqui, ó, numa mão a espada, na outra a enxada, todo mundo vigilante. E a hora que tocar a trombeta, tá todo mundo reunido. E hoje nós estamos tocando a trombeta aqui, amém? Estamos todos reunidos em guerra, em oração, pelos nossos propósitos. Então não podemos deixar o veneno entrar. E aqui, igreja, Jesus falou comigo, Deus falou comigo a respeito do equilíbrio de Neemias. Assim como Jesus nos ensina a lidar com afronta. Como agir sob pressão. Tem coisas que desequilibram a gente. Muito forte, várias. Mas hoje eu quero citar duas. A afronta, que foi o que aconteceu com Neemias, e o medo. A intimidação. Primeiro falando da afronta. Jesus nos ensina a lidar com a afronta. Quando Jesus, ele ordena aos seus discípulos para anunciar o evangelho às cidades, ele dá instruções sobre possível rejeição. Ele disse assim para os seus discípulos: vocês vão evangelizar numa cidade e pode acontecer de vocês serem rejeitados. Mas quando vocês forem rejeitados, eu vou dar uma orientação para vocês, e que essa orientação sirva para as nossas vidas hoje, amém? Isso está em Lucas 9:5. Lucas 9:5. Diz assim: e aonde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Amém? Tem algumas traduções que falam sacudir o pó da sandália. Ou sacudir o pó, né, das sandálias. Ali, ó, na versão King James está lá: sacudir o pó das vossas sandálias assim que sairdes daquela cidade, com o testemunho contra aquela gente. Então aqui Deus está falando quando a gente é mal recebido. Se você passar por uma situação de rejeição, Deus está te ensinando como você vai lidar com a rejeição. Então ele disse assim para os discípulos: vocês vão para uma casa, vão sair de 2 em 2, anunciar o evangelho. Se vocês forem mal recebidos nessa casa, sacode a poeira das sandálias. O que significa isso? Que instrução preciosa Jesus está deixando para nós nessa noite? Hoje Deus quer falar com você. Não deixe a rejeição que você sofreu anular os sonhos de Deus para a sua vida. Tirar a alegria do seu coração de cumprir o propósito de Deus. É isso que Ele está falando aqui. Não carregue essa bagagem de ressentimento que não cabe no recomeço que Deus tem para você. Jesus nos convida a sacudir aquilo que sentimos quando fomos rejeitados. Ele disse: se vocês forem mal recebidos em uma cidade, saiam daquela cidade e sacudam o pó das suas sandálias. Abandone a poeira, o apego, a dor que te causaram através da rejeição. Deus está falando assim: abandone a poeira, deixa a poeira para lá. Abandone o sentimento de rejeição que as pessoas te causaram, e não abandone o amor de Deus por você e o seu amor pelo propósito que Ele colocou na sua vida. Jesus está falando aqui: abandone a poeira e não a sandália. E tem gente que por causa da rejeição abandona a sandália, para de caminhar.
Jesus está falando, não é para você abandonar a sandália, não é para você abandonar o propósito. Sacode essa poeira, manda essa dor da rejeição embora e prossegue na sua caminhada. Sacudir a poeira é entregar ao Pai, é entregar a Deus. E saiba que essa terra que você sacudiu não anulou as sementes que você deixou. Essa terra sacudida vai gerar uma semente de justificação na sua vida. É necessário sacudir o pó da rejeição, da frustração, do cansaço, da dor e retomar a caminhada com Deus. Deixe as pessoas irem e pegue as suas sandálias de volta hoje, em nome de Jesus. Pegue as suas sandálias e deixe o rio de vida lavar os seus pés. Quando você estiver cansado, o Senhor vai lavar os seus pés como Ele lavou os dos discípulos. Então deixa esse rio lavar toda essa poeira da sua vida e deixa o Senhor te calçar com as sandálias do Evangelho da paz. Então não abandone as suas sandálias, não abandone os seus sonhos, não abandone os propósitos. Sacode hoje essa poeira em nome de Jesus. Amém? Sacode essa poeira. Pode ser que você pregue e te critiquem. Sacode a poeira. Pode ser que você faça e seja rejeitado. Jesus falou, sacode a poeira. Era o que Neemias estava fazendo. Ele não abandonou o seu muro por causa do desprezo, por causa da zombaria, por causa da perseguição. Não abandone. Ai, o primeiro dia que eu preguei, eu fiquei nervoso. O primeiro dia que eu fiz isso, riram de mim. Não abandone. E até mesmo quem te desprezou, porque se você lançou uma semente naquele lugar e você foi rejeitado, essa poeira não anulou a semente. Ela vai gerar, ela vai germinar na sua vida uma semente de justificação. Essa poeira que você sacudiu, Deus vai justificar a sua vida. Assim como em algum momento pode acontecer dessa pessoa que te rejeitou procurar a sua ajuda. Se lembrar que um dia você falou desse Jesus para ela. Um dia você falou. Um dia você foi instrumento de Deus. Um dia tinha mensagem daquela irmã para mim. Tinha mensagem daquele irmão para mim. Um dia. Porque é triste você estar no fundo do poço. E você sabe que depois que nós fomos para Jesus, eu descobri que eu tinha um monte de amigo crente 007 que nunca falaram de Jesus para mim, que nunca me convidaram para um culto, que nunca falaram nada. E aí depois que nós nos convertemos, nós assumimos a nossa fé diante das pessoas. Ó, estou indo na igreja, ó, estou estudando louvor, né? Antes não tinha assim rede social como é hoje, né? Era um pouco menos, né? Mas a gente assumiu. E depois que a gente assumiu nossa fé, ah, você também gosta desse hino? Ah, mas nem sabia que você conhecia hino. Você é crente desde quando? Nunca falou de Jesus. Então, que a pessoa saiba que um dia você falou. Um dia estava lá no seu status um link do culto. Teve uma pessoa que uma vez falou assim para mim, ó, tem um amigo meu que está acompanhando o culto faz tempo. Nunca se manifestou no chat, mas está acompanhando pela televisão com a família. Ó, você não sabe a obra que Deus está fazendo na vida do meu pai. Meu pai não conhecia a palavra. E toda semana ele bota o culto na televisão e faz toda a família assistir. Todo mundo obrigado. Domingo assistiu o culto. Falou, Deus está fazendo uma obra. Ele põe todo mundo para assistir. Bote aí o culto. Eu quero assistir. Porque alguém um dia mandou um link. Porque alguém um dia postou. E às vezes essa pessoa nem vai falar para você que assistiu o culto.
Uma vez chegou uma irmã aqui, uma pessoa, né? Eu vim visitar a igreja da pessoa. Aí a pessoa que chegou e viu que era amiga dessa irmã se surpreendeu. Falou: ué, mas você veio no culto? Faz tempo que eu estou assistindo as suas histórias, vocês vão vir conhecer a sua igreja. E não avisou a pessoa que vinha. Então às vezes você nem imagina quem está sendo alcançado através da sua vida. Então pode ser que essa semente que você lançou, você tenha só recebido uma rejeição. Não, obrigada, eu não quero ir no culto. Você de novo, seu chato, né? Você, seu mala, de novo me chamando para ir na igreja. Mas saiba que um dia essa pessoa vai se lembrar. Quem que evangelizou? Quem que um dia lançou a semente para ela? Quem um dia falou de Jesus para ela? Vai dizer assim: eu estou passando um pior momento da minha vida. Peraí, deixa eu buscar nos meus contatos. Às vezes nem salvou teu nome. Peraí, deixa eu procurar. Irmã Maria. Irmã, cadê o contato da irmã Maria? Cadê o contato da irmã Joana? Porque um dia a irmã Joana falou para mim: vai para Jesus. E a gente às vezes, né, essa semana eu vi um meme, eu achei muito engraçado, e era assim com a minha mãe também, né? Não sei se com você é assim, mas o menino fala: mãe, eu estou com tal coisa, eu perdi tal coisa. Também você não ora, não vai na igreja, não jejua, não vai no culto? Mas o que tem a ver, mãe? Né? Depois que a gente fica crente, tudo é por causa disso, não é? A gente fala: ó, pastor, eu falo lá em casa, está acontecendo isso, vocês não vão no culto, né? A nossa forma de falar de Deus, de evangelizar, né? Sobre livre e espontânea pressão. Não orou, não foi no culto. Mas são sementes que você deixou. Então você não se preocupe com a rejeição, porque até os discípulos foram rejeitados. Imagine aqueles que chegarem no grande dia e souberem que nas suas casas foram pessoas levar Jesus e elas as rejeitaram. Imagina naquele grande dia, quando elas souberem. Elas não imaginam quem que estava na porta delas. E quando você bate a porta de alguém, manda mensagem para alguém, é Jesus falando através de você. Amém? Como tem uma frase conhecida do Billy Graham, que diz assim que talvez você vai ser a única Bíblia que essa pessoa vai ler. Nós somos a única Bíblia que aquela pessoa vai ler. Aquela pessoa nunca vai abrir a Bíblia e ler um versículo. Mas aonde que ela vai ler a Bíblia? Através da sua vida, da palavra viva, através do seu testemunho. É uma forma dela ler a Bíblia. É uma forma dela conhecer a palavra através de você. E que seja você esse instrumento. Ainda que te rejeitem, você vai sacudir essa poeira, deixar Jesus lavar o seu coração. Mas você não vai abandonar as suas sandálias. Em nome de Jesus. Não abandone o seu propósito. Que pode ter certeza que nesse dia você vai ser lembrado. Na hora que tiver alguém doente ali naquela casa, liga para o irmão, liga para o pastor. Não é assim? Porque você é a única Bíblia que aquela pessoa leu. E que a palavra seja viva em você e através de você. E é tão lindo quando a gente vê alguém aceitando Jesus ou descendo as águas através da sua semente. E pode ser que nem seja, não foi você que levou para a igreja, mas se um dia você pregou para aquela pessoa, você também tem parte nessa semente. Então não se preocupe com isso. Quantas pessoas eu ganhei ou deixei de ganhar? Porque tem gente que tem o dom de regar, tem gente que tem o dom de ganhar almas, tem gente que tem o dom de edificar, plantar. Não importa o dom que Deus te deu. Talvez todos vão pregar aqui no púlpito? Não. Mas aonde é o seu púlpito? Todo mundo foi chamado para pregar a palavra. Talvez o seu púlpito é lá. O da irmã Liz é lá, o salão dela. Você chega lá, você escuta um louvor, você toma um café, já leva uma palavra na cabeça, já leva uma cajadada, sai de lá tonto. É o púlpito dela. Talvez o seu púlpito é lá, né? No seu trabalho, na sua casa, no meio dos seus filhos. Você tem um púlpito. Você não precisa de um microfone. Você só precisa da unção de Deus sobre você, para você pregar o evangelho. Então você vai pregar. Ali é o seu púlpito. Ó, meu púlpito é aqui, é no meu trabalho, é aqui no meio da minha família, não importa. Mas pregue, fale a palavra de Deus, porque um dia através da sua semente alguém pode ser alcançado.
Amém? E Neemias, será que Neemias ele não teve medo porque eram políticos, eram pessoas influentes que estavam contra ele, eram pessoas de nome? Será que ele não ficou com medo, pastor? E quando a gente é ameaçado, meu irmão que às vezes chega e fala, pastor, eu fui ameaçado, fulano disse que vai me pegar, fulano está com raiva de mim. Será que Neemias não teve medo de matarem ele? Porque era fácil. Era tanta gente contra ele, apesar dele estar armado, mas eles estavam incitando a cidade inteira contra ele. Vocês acham que ele não teve medo? Mas ele não se deixou dominar pelo medo, porque ele sabia quem chamou ele para a obra. Inclusive, o inimigo, Tobias, Sambalate, os homens, os políticos da época, disse assim: vocês vão edificar sobre pedras queimadas, por quê? Esse muro aí vai cair rapidinho, porque essas pedras aí não têm resistência. Por quê? Porque a pedra calcária queimada, aqui, essas pedras calcárias que eram queimadas, elas perdiam a durabilidade. Ela era poeira, inútil para construir. Então, Sambalate, ele se fixou nesse detalhe. Como é que você vai reconstruir em cima de pedras queimadas, no meio de pó? Olha aí, desprezando o que você tem, esse empreguinho, esse trabalhinho, essa igrejinha, seja lá como for. Você acha que você vai conseguir reconstruir sobre pedras queimadas, que são pedras calcárias, que viram pó e não servem para reconstrução? Mas Neemias, ele viu além desse detalhe. Ele imaginou o que Deus poderia fazer através dessas pedras queimadas, o que Deus poderia reerguer através dessas pedras queimadas. Assim, ele não se preocupou em responder os inimigos, mas ele buscou em oração a Deus. Assim como talvez hoje você se sinta sem recursos, somente com pedras queimadas, mas eu não quero que você olhe para essa falta de recurso, eu não quero que você olhe para a sua situação hoje, eu quero que você olhe para o que Deus pode fazer sobre essas pedras queimadas, sobre essa casa destruída. Olha o que Deus pode fazer na sua vida, porque eu tenho planos para vocês de paz e não de mal. Deus tem planos para o nosso futuro. Imagina o que Deus pode fazer na sua casa, imagina o que Deus pode fazer nesse coração duro o dia que ele se render a Deus. Então não olhe para as pedras queimadas, olhe para o que Deus pode fazer. Aleluia. Como que Neemias venceu a intimidação e o medo? Ele era um homem de oração. Oração. Não tinha só orar, mas tinha ação diante de Deus. Então a palavra oração, ela carrega uma ação dentro dela. E ele orava. E o tempo de oração vai te preparar para viver o milagre. Assim também foi com Gideão. Gideão estava com medo de enfrentar um grande exército. Ele estava preocupado. Ele estava com tanto medo que ele pediu um sinal para Deus. Ele falou: Senhor, eu vou colocar um novelo de lã na eira. O novelo vai estar molhado. Eu quero o novelo, vou botar um novelo seco, um novelo na eira, e amanhã vai amanhecer tudo molhado pelo orvalho e o novelo vai estar seco. É um sinal. E no outro dia ele fez o contrário. Tudo molhado e um novelo seco. Tudo seco e um novelo molhado. Era um sinal que ele pediu para Deus, para que Deus mostrasse que estava com ele na guerra. E às vezes a gente fica assim, com medo dos problemas, com medo da dificuldade, com medo do que pode acontecer. Neemias estava sendo intimidado o tempo todo. E talvez você está com medo do seu futuro, está com medo do que pode acontecer, está com medo dessa prova que você está passando. E eu me lembro, igreja, que uma vez eu passei uma prova na saúde. Eu comecei a ter uns flashes muito fortes na minha visão. Eu começava a ver luzes pipocando para todo lado.
Era muito difícil eu conseguir fixar os meus olhos, olhar uma coisa, eu ficava o tempo todo vendo luzes para todo lado. E aquilo estava me abalando muito. E aí eu fui procurar um médico, o médico disse assim, ó, não tem o que fazer, não tem cura. Aí eu me desesperei, né? Porque a pessoa estava conversando aqui comigo, eu via, ficava vendo um monte de luz passando para cá, um monte de luz passando para lá, parecia que tinha vagalume para todo lado. E aí eu comecei a ficar, aquilo começou a me abater espiritualmente. E eu estava no meio de uma campanha de oração, eu estava dirigindo uma campanha de libertação na igreja. E aí a primeira coisa que eu falei, eu vou abandonar a campanha. Eu cheguei para o meu marido, para o meu esposo, pastor Anderson, eu falei, pastor, eu não quero mais ficar à frente dessa campanha. Porque eu não estou aguentando essa pressão, eu não vou aguentar. Eu tô apavorada. Eu não quero continuar. E aí ele orou para mim e falou assim, em nome de Jesus, é o inimigo que está querendo te intimidar. Não deixa isso tirar a sua fé, tirar o seu brilho. Não deixa isso fazer você perder, sair do seu propósito. Continua. E começou a repreender e orar. Ele identificou onde tinha veneno do inimigo, tentando me destruir emocionalmente. E era muito difícil, irmão, porque eu estava aqui conversando com o Mateus, eu tentava fixar os olhos no Mateus, mas eu via luzes para todo lado. Então eu tinha que ficar assim, tentando me concentrar nele, e aquelas luzes passando em toda a volta. E aí eu lembro que teve uma pessoa que falou assim, nossa, seu olho está tão estranho. Eu falei, ai meu Deus, que comentário impróprio na hora da pior hora, né? E o médico falou assim, ó, você tem que a cada 3 meses fazer um mapeamento, porque esses flashes podem rasgar a sua retina e descolar ela e te cegar. Então você imagina como que eu fiquei calma. E aí o irmão conversando comigo e eu vendo vagalume para tudo que é lado. E eu falei, ai, mas se eu não puder ler, e se eu não puder estudar a palavra, meu Deus do céu, eu ia estudar a palavra, mas eu ficava com uma dor de cabeça por causa daqueles flashes. Eu estava numa prova. E os irmãos que estavam fazendo a campanha nem imaginavam o que eu estava passando. Por isso eu falo assim, ora pela sua igreja, pelos seus pastores, porque vocês não sabem as provas, né? A gente não fica compartilhando as provas, né? Vocês estão aqui para ouvir a palavra, mas vocês podem ouvir a vitória, amém? O testemunho. E aí o Anderson falou isso para mim e eu fiquei igual o Gideão, fiquei morrendo de medo. Falei, eu não vou continuar essa campanha porque o inimigo quer me matar, né? Já fiquei com medo. Falei, não vou não, vou sair fora. Assume você. Não, você vai continuar. Nós vamos vencer isso. E aí eu falei para o Senhor, Senhor, eu quero que o Senhor me dê 3 provas de que o Senhor está comigo. 3 provas de que essa aprovação vai passar. Porque eu estou com medo, eu acho que não é para eu continuar, que eu não estou preparada, que eu não estou capacitada, que eu estou mexendo com uma coisa muito forte. Senhor, fala comigo se o Senhor quer que eu continue, porque eu me sinto despreparada. Então eu quero te pedir 3 sinais. O primeiro é que eu tinha uma plantinha que estava morta em casa. As pessoas que entendem de planta falaram assim, ela morreu, ela está morta, não adianta mais. Eu falei, eu quero que aquela planta possa reviver. Só que eu não contei para o meu esposo, eu não contei para ninguém. Eu quero que aquela planta dê um sinal de vida. E aí, na semana seguinte, o meu esposo falou, Kali, você viu aqui o que aconteceu com aquela planta que estava morta? Saiu um renovo nela. Amém? Depois eu vou mandar a foto para vocês. Ele não sabia de nada. E eu comecei a chorar. E ele, o que está acontecendo? Eu falei, nada. E realmente a planta estava morta. Era apenas um renovo. E aí o segundo sinal, eu falei para Deus, Senhor, eu quero que nessa campanha tenha um testemunho impactante de que alguém está com a vida transformada. Mas eu não quero que seja alguém da igreja, eu quero que seja uma pessoa diferente, de fora, que veio fazer essa campanha e que fale dessa campanha. E que vai impactar toda a igreja. Aí, quando eu estava terminando de pregar, uma irmã que só veio para a campanha, junto com a filha, levantou a mão, falou, pastora, sei que a senhora não deu oportunidade, mas eu posso dar um testemunho? Pegou todo mundo de surpresa, eu falei, pode. Aí ela contou, ela falou, fui fazer essa campanha, porque a minha filha, ela foi demitida do trabalho, ela bateu o carro, deu perca total, e ela foi parar no hospital, quase morreu.
Fiz essa campanha por ela, Deus restaurou a saúde da minha filha, ela foi recontratada pela empresa e ganhou um carro novo. E hoje ela está aqui do meu lado para testemunhar que Deus é fiel. E aí toda a igreja aplaudiu, foi um testemunho muito bonito, que a moça, ela estava no hospital, sem carro, sem emprego, quase morreu. Deus restituiu tudo na vida dela. E aquilo eu chorava, sozinha, sem ninguém saber o que eu estava passando. E foi uma prova. E a terceira prova eu falei, Senhor, eu nunca ganho nada em sorteio. Então, aí sempre tinha sorteio no meu trabalho, mas não é sorteio assim, tá, irmãos? Eu não estou incentivando você a jogar na Mega Sena, não me interprete mal, tá? Deus não é de jogos de azar, para com isso de tigrinho, para com isso em nome de Jesus, tá? Não é isso, não deturpe a palavra, tá bom? Deus não quer que você fique participando dessas coisas, jogos de azar. Só que no meu trabalho sempre tinha palestras, eventos, e eles sorteavam alguma coisa. E eu sempre eu falava, eu sou azarada, porque eu chego nos lugares, às vezes falava, só tem 5 prêmios, e tem 6 pessoas, eu que ficava sem. Eu falava, meu Deus, eu nunca ganho. Eu falei, aí eu estava numa palestra do trabalho, eu falei, se eu ganhar, é porque Deus, é porque realmente. Aí Deus, eu vou ter certeza. Eu falei no meio da palestra. Quando a pessoa chamou o primeiro nome, ia ganhar acho que um copo, um shake, um negócio assim, sabe? Primeiro nome, Karen. Nossa, pensa a vergonha. Auditório cheio. E o pessoal da minha sala, Karen, tá ficando a boca. Aí, irmãos, fui em outra palestra, eu de novo. Fui no mercado, a moça raspadinha que vai ganhar uma boa, eu de novo. Fizeram uma festa lá no mercado. Vamos tirar foto, minha cliente, tira foto. Eu falei, meu Deus, que vergonha. O pessoal do mercado tudo assim, você ganhou, você ganhou. Eu comecei a ganhar um sorteio atrás do outro. Não joguei na Mega Sena, tá, gente? Não joguei, senão eu não estava mais aqui. Eu tinha ido embora. Mas, voltando à palavra, né? Mas eu comecei a ganhar uma coisa atrás da outra. Vai sortear uma xícara de chocolate. Cara, todo mundo falou, mas que menina sortuda. Eu falei, gente, não é nada disso, vocês não estão entendendo, eu estou numa prova com Deus. E essa semana, a semana da campanha dos 40 dias de oração, eu falei para Deus, né, gente, eu estava num propósito de oração, e aí, eu estava passando uma luta tão grande, e aí, assim, fui num culto também, tinha sorteio de produtos da Natura, eu que ganhei, fui pregar numa igreja, eu que ganhei. Falei, gente, tá bom, Deus, eu entendi, né? Todo lugar que eu ia, eu ganhava alguma coisa. Aí, na semana dos 40 dias, eu estava passando uma luta, uma prova, irmãos, uma prova. E isso faz tempo que aconteceu, né? Aí, passou um tempo, para a honra e glória de Jesus, mais ou menos um mês, para a honra e glória de Jesus, os flashes sumiram da minha visão e ela está perfeita para a honra e glória de Jesus. Amém? Não precisa. Aleluia. A medicina disse que não tinha cura, então elas sumiram. Mas enquanto elas estavam lá, eu pedi a prova, Deus me deu as 3 provas que eu pedi, que ia passar. Eu fiz a campanha inteira com meus flashes na visão. Acabou a campanha, um mês depois minha visão voltou ao normal. Então eu confiei no Senhor. Deus falou, não abandona o seu propósito. E aí, esses meses, 40 dias, eu estava passando uma prova, uma luta. Aí às vezes a gente se abate. Eu estava mais ou menos nessa época, como Gideão estava, né? Senhor, fala comigo. Aí o pastor Anderson pegou, às vezes você vai comprar nas lojas, eles pedem para você cadastrar o CPF, para você ganhar alguma coisa. E o pastor Anderson foi lá e cadastrou meu CPF. Pois eu não ganhei? Glória a Deus, eu ganhei. Daí quando eu ganhei, ele falou, você ganhou na campanha. Eu falei, não acredito. Eu falei, eu só vou contar depois que o dinheiro está na minha conta, porque eu tenho medo de falar e ser golpe. Ele não é golpe não, a gente ganhou. Eu falei, glória a Deus, né? A gente está precisando. Então, quando eu ganhei, eu pensei, né? E ele fica cuidando, né? Ele falou, cadastrei a nota lá, você ganhou, né? Eu falei, gente, na hora eu fiquei pensando, eu lembrei de quando eu passei por essa prova, Deus falou comigo, que Ele me fez lembrar de quando eu passei essa prova na visão e que Ele me restaurou. Assim Ele me fez lembrar, tá vendo?
eu não esqueci de você. Foi mais ou menos isso. Então, quando eu fui sorteada, a minha alegria não foi nem tanto por ter sido contemplada, mas por sentir o cuidado de Deus comigo, o cuidado de Deus com a minha vida. Então, às vezes a gente precisa pedir para Deus: Senhor, fala comigo, mostra que o Senhor está comigo, mostra que essa guerra é minha. Às vezes a gente fica em dúvida. E aí é que Deus falou com Gideão, que ele mostrou uma simples estratégia, onde ele ia se mover entre o seu povo. Em Juízes 7:16, para a gente encerrar essa palavra, diz assim que o Senhor dividiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas acesas dentro dos cântaros. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite. Então tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham na mão. Deus falou assim para Gideão: Gideão, você vai vencer com 300 homens. E sabe quais armas você vai usar? Diga assim comigo: um cântaro, uma trombeta e uma tocha de fogo. Como assim, Senhor? Eu vou vencer com um cântaro, com uma trombeta e com uma tocha de fogo? Olha que arma mais, diferente. Os cântaros vazios eram uma parte estratégia de Deus para vencer os inimigos. E eles precisavam estar vazios. Por quê? Eles pegaram os cântaros vazios para que eles pudessem esconder a tocha. Porque o inimigo não ia poder ver a luz antes do tempo. Então Deus deu uma estratégia assim. Falou: Gideão, você vai vencer com 300 homens. Só para você ter uma ideia, tinha cerca de 130 mil homens contra eles. E eles tinham só 300 homens. E aí Deus deu a prova para o Gideão que estava com ele. Deus se manifestou. Deus fez o Gideão ouvir que o inimigo sonhou que ele ia ter vitória. Olha só. E aí Deus falou assim para Gideão: sabe como que você vai vencer? Eu quero que você reúna os 300, acampe ao redor do inimigo, e você vai levar um cântaro vazio e uma tocha para colocar, para esconder a luz. Porque a luz só pode ser mostrada na hora certa. O inimigo não pode ver a luz da tocha, não pode ver que vocês estão se aproximando, porque eles vão perceber pela tocha. Então esconde ela no cântaro. E aí Deus deu essa estratégia e mandou Gideão levar uma trombeta. Então o ataque seria de surpresa. Então, quando foi perto da meia-noite, eles cercaram o arraial, 300 contra 130 mil. E na hora que Deus falasse, eram para eles tocarem as trombetas juntos, à meia-noite. Eles iam tocar as trombetas. E às vezes é assim, de um dia para o outro, à meia-noite, Deus muda a sua vida completamente. Deus muda a sua história completamente. E quebrar o cântaro, na hora que der a meia-noite, toca a trombeta, quebra o cântaro. Na hora que quebrar o cântaro, a tocha vai aparecer, porque ela estava escondida dentro do cântaro. E quebrar o cântaro significa renunciar àquilo que esconde a sua luz. O cântaro escondia a luz. Suas renúncias silenciosas fazem barulho no céu. Quando Deus te pede para renunciar na vida sentimental, profissional, seja a área que for, você precisa deixar Deus quebrar o cântaro, tirar da sua vida aquilo que esconde a sua luz. Todo ressentimento que te adoece, toda dependência emocional que é tóxica na sua vida, todo medo que te paralisa, sentimento de inferioridade que te aprisiona. Deus colocou uma tocha viva dentro de você, que é a presença do Espírito Santo. Existe dentro de você uma tocha viva, que é a presença de Deus. Essa coragem que você desconhece de onde vem, essa capacidade de vencer, de superar tantas coisas, que se esconde dentro de um cântaro, que talvez seja um trauma, um medo, que seja hoje o seu cântaro, que está escondendo a sua luz. Assim Deus falou com Gideão: se prepare, Gideão, acampe no terreno do inimigo,
toque a trombeta e quebre o cântaro. Ao quebrar o cântaro, houve um grande estrondo naquele arraial. Quando eles quebraram o cântaro, houve um grande estrondo no chão que assustou os inimigos. E aí os próprios inimigos se consumiram entre si, eles ficaram atordoados. Saiba que a sua oração é que faz a terra tocar o céu e abrir o céu. Entregar a Deus as suas perguntas. Mas é a sua renúncia que faz o céu enviar a resposta. Aleluia. A oração, ela envia a pergunta, mas a renúncia envia a resposta. E o céu responde à terra. Amém? Um estrondo corta o céu e dissipa os temores. Muitas vezes o cântaro esconde a nossa luz e isso precisa ser quebrado. Toque a trombeta. Fale do amor de Jesus para as pessoas. Independente do que Ele ainda não fez na sua vida. O adore. Toque a trombeta e proclame quem Ele é. Precisava de muita fé desses homens, de cercarem 130 mil inimigos e acreditarem que o som de uma trombeta, o quebrar de um cântaro com uma tocha, eles não sabiam o que Deus ia fazer. Mas aquela quebra, houve um estrondo no céu, houve um estrondo naquele lugar, assim como a sua renúncia. Quando você quebra o cântaro, quando você quebra tudo aquilo que esconde a sua luz, causa um estrondo no inferno, move o céu em seu favor. A sua oração envia a pergunta e a renúncia traz a resposta. O céu responde à terra. O som da trombeta precisa ser ouvido hoje no seu interior. Nossa fé precisa despertar hoje para quebrar o jugo da escassez, da tristeza, daquilo que se instalou na sua vida. Essa trombeta tocando é dentro de você, a sua fé despertando para quebrar o cântaro, ter coragem de renunciar e deixar a luz aparecer diante dos inimigos. Aleluia. Chega de ouvir o barulho do inimigo, chega de ouvir essas vozes que te intimidam. Chegou a hora de você ouvir o som da sua vitória, o som da sua libertação, o som do seu milagre. Chegou a hora das cadeias serem estremecidas com o som da sua oração, das suas renúncias. Aleluia. O som das trombetas definiria o fim do domínio do inimigo sobre o povo de Deus. Assim como o som da trombeta, que é a sua fé que vai despertar hoje, vai determinar o fim do domínio da dor, da tristeza que está dominando a sua vida, desse problema que está dominando a sua vida, e vai proclamar o estabelecimento do reino do Senhor nessa área da sua vida. É isso que eles estavam procurando. É justamente essa mudança de postura no seu interior, invisível, mas real, que vai te levar a vencer esses problemas que estão te oprimindo hoje. Aleluia. A trombeta era apenas um chifre de carneiro, mas ao tocar a trombeta, eles se revezaram para não cansar e mantiveram aquele som ecoando por muito tempo no arraial dos inimigos. Aquela trombeta era ensurdecedora e fez com que os inimigos ficassem confusos e eles mesmos dissiparam a si próprios. Não foi preciso o povo de Deus lutar. Deus só usou um cântaro, uma tocha e uma trombeta. Perto da meia-noite,
aquelas trombetas aterrorizaram 130 mil homens. Deus te deu um cântaro que hoje está escondendo a sua luz, mas vai chegar a hora que para você enfrentar esse problema, você vai precisar quebrar esse cântaro, para que a luz apareça. Você vai precisar tocar a trombeta, essa fé no seu interior, e proclamar esse Jesus que está vivo aí dentro de você. É isso que vai dissipar o inimigo na sua vida. Se coloque em pé, você que pode. Hoje a sua luz vai despertar. Hoje você vai quebrar esse cântaro na presença do Senhor. Hoje você vai deixar esse cântaro ser quebrado. Tudo isso que está escondendo a sua luz hoje, em nome de Jesus, vai ser quebrado para a honra e glória de Jesus. Nesta noite hoje, essa luz que está escondida em você, que está escondida no cântaro do medo, da tristeza, da dor, não importa o que seja, que está escondendo a sua luz, hoje será quebrado em nome de Jesus. Deus, que hoje a sua luz venha invadir os corações. Vem invadir cada um que está aqui nesta noite, aqueles que estão nos assistindo. Eu peço, Deus, que o Senhor visite a Maria Aparecida no hospital, Deus. E, Senhor, que o Senhor venha com o milagre da cura, da restauração, Deus. Aonde a medicina não pode ir, o Senhor pode. Então, Senhor, nós repreendemos o espírito de morte, ó Deus. E que a tua luz invada aquele hospital, Deus, em nome de Jesus. Nós profetizamos a tua cura. Eu profetizo a tua cura sobre esses que estão nos assistindo, Senhor. Que o Senhor venha com o teu poder sobre os lares, sobre cada lar aqui representado, ó Deus. Em nome de Jesus, e que a tua glória possa invadir os corações. Possa levantar aquele que está caído, aquele que está entristecido, aquele que está abatido nesta noite. Que se levante da tua presença, que se levante no teu poder, ó Deus. Aleluia, aleluia. Oh Deus, que hoje você aprenda a descansar no Senhor e a não deixar nada, nem o medo, nem o desprezo, nem a intimidação te tirar do muro. Após 52 dias, as muralhas foram erguidas e Deus honrou a Neemias, colocando ele sobre governador em Jerusalém. Neemias venceu a intimidação, Neemias venceu o medo, venceu a oposição, e ele pôde contemplar com os seus olhos as muralhas sendo erguidas. Hoje Deus fala com você: não abandone o seu muro, não abandone a sua fé, não abandone o seu propósito, porque em breve você vai contemplar diante dos seus olhos a sua bênção sendo erguida diante dos teus olhos. Aleluia, aleluia, aleluia. E que eu preciso fazer para controlar as minhas emoções, para sacudir a poeira da rejeição, da dor? Peça para Deus aquietar o seu coração e te fazer confiar nas promessas dele. Aleluia, Senhor. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Essa fé me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade descobri tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Peça pra Ele: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz.
sei que mesmo sem entender, você está no controle, então esconda no teu coração minha mãe pra eu não desistir. Diga, eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo diga, que mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar e lançar o teu amor. Declare o tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Declare o tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. E vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, diga, você estará ao meu lado, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Eu sei, declare. E vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, Senhor. Só assim eu não me sinto só. Ele está ao seu lado, então não tenha medo. Não abandone o seu muro, não abandone o seu propósito, não abandone a sua fé, não abandone as suas sandálias. Sacode essa poeira hoje, sacode essa poeira hoje em nome de Jesus. Quebra esse cântaro, quebra o orgulho, quebra o pecado, quebra tudo que está te afastando de Deus e que está escondendo a sua luz. Entrega, e você verá o céu responder à terra, você verá Deus ouvir e receber as suas renúncias, a sua entrega. Aleluia, aleluia, aleluia. Toma
Toma cada vida aqui em tuas mãos, Senhor. Toma cada oração, cada coração aqui nesta noite. Nós entregamos para Ti, Jesus. Receba, 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 Jesus. Quebra o cântaro hoje, desperta a sua fé e deixa a sua luz resplandecer. Porque a sua fé em Jesus é que vai dissipar esses inimigos na sua vida. Aleluia. Oh Deus, é o Senhor que afeta a nossa alma, Deus. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que Você